Defendendo um foragido. É bem interessante a área criminal porque ela tem diversos desdobramentos e são bastante interessantes. Aqui é preciso entender que um foragido é aquela pessoa que tem um mandado de prisão no nome dela, porém ela não acharam ela e ela se encontra foragida. Porém, não é porque a pessoa está foragida que ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa ruim. Então a primeira coisa é tirar todos os preconceitos. Ainda mais assim, em grandes operações acontecem de ter diversos mandados de prisões e nesses mandados de prisões, vamos supor, tem 40 contra diversos servidores ou diversas pessoas afins. Só que nem todas cometeram algo, elas são suspeitas. Mas por uma técnica de quando se tem uma operação, diversas pessoas cometeram um crime, no mesmo dia, no mesmo horário, normalmente ao nascer do sol, de manhã, é cumprido diversos mandados de prisões, sejam em diversas regiões aqui do Brasil. E exatamente para não ter essa comunicação entre eles e realmente alguém ser foragido de propósito, é, se tem essa prisão simultânea. Então muitas pessoas são inocentes ou então muitas pessoas elas estão erradas, só que elas estão foragidas por outro motivo, não foi porque ela quis, às vezes é porque ela estava viajando ou então ela naquele momento não estava na casa dela ou algo do tipo, estava em outro local, saiu bem cedo, enfim, às vezes não é. Ela não está foragida porque ela quer estar foragida. Porém, ela se encontrando nesse estado, é muito importante que se tenha um apoio de uma equipe para saber como vai ser essa entrega espontânea. Ou seja, a pessoa de bem, sendo ela inocente, ou seja, ela não fez nada, ela vai ser a pessoa que vai estar mais preocupada e realmente, se ela se entregar espontaneamente, ela vai ser presa e tem o risco de continuar presa. Ou a pessoa cometeu um crime mesmo, só que ela é uma pessoa de bem, no sentido de cometi um crime e agora eu vou lá responder pelo que eu fiz. Então ela se entrega. E ela também vai ter preocupada. Porém, tem a pessoa que de fato ela cometeu o crime e ela vai ser foragida de fato. Por quê? Porque ela não vai se entregar espontaneamente. E é preciso que a gente entenda que nunca se pode confiar que se entregando espontaneamente a pessoa não vai ser presa, mesmo que ela seja inocente e olhando ali no processo tem que se ver em que fase ele se encontre, mas olhando ali se veja que a pessoa de fato não tem nada ali de demais. Porém, é normal que a pessoa fique presa, mesmo que temporariamente, ou seja, por dias, por alguns dias, de forma contada, ou seja, vai ter ela vai saber o período que ela vai sair. Porém, ela vai ficar lá temporariamente presa. Então é importante que quando se faça essa entrega espontânea, que se faça um estudo e veja uma forma de que dela continuar respondendo o processo, mas em liberdade, porém é muito comum que não se responda em liberdade total, ou seja, o juiz ele normalmente vai dar algum elemento que se chama medidas cautelares diversas da prisão, que é o que? Às vezes a pessoa vai ter que cumprir alguma, vamos dizer assim, alguma pena ou alguma questão que ela vai ter que ir lá sempre comunicar o que ela está fazendo e tudo de maneira simples falando é assim. Então a pessoa ela vai ter que fazer algo e normalmente a estratégia ela não pode ser feita de forma amadora, de só entregar e falar, poxa, você é inocente, você não fez nada, de fato você não fez nada, você está com a consciência tranquila, se entregue que você vai ficar tranquilo, eles só vão te perguntar algumas coisas e você vai ser solto. Não, não é assim e a gente nunca pode confiar nisso. Então é sempre preciso estar preparado para ter uma estratégia de, poxa, isso pode acontecer, da pessoa ser facilmente solta e responder liberdade, provar sua inocência ou nem ser levado para frente no caso dela a conduta dela, porque verificou-se que não teve crime, mas é importante saber que nem sempre é assim. Então, assim, a pessoa pode ficar uns dias presos de fato. Então, assim, é importante verificar se tem os requisitos da prisão
e também se preenche os requisitos para que a pessoa tenha essas medidas que não são de prisão, mas que são como se fossem umas penalidades cautelares, ou seja, umas penalidades antecipadas. Para quê? Para se ter um controle da pessoa, para saber onde ela está e tudo mais, para que não fique também solto, totalmente assim, ó, algo que onde está essa pessoa e tal, aí de fato ela fica foragida. Então assim, se for demonstrado isso de uma forma estratégica, vem no caso da pessoa, é bem mais fácil que a pessoa saia. E se ela não sai solta, ela sai com essa medida que é que ela vai de fato vai estar solta, mas ela vai ter que cumprir algumas coisinhas. Então assim, é importante se ter uma análise, é importante não ser levado ao amadorismo, porque os órgãos investigativos estão fazendo o trabalho deles e para eles, de fato, o suspeito pode ser de fato um criminoso, mas eles não sabem. Então, que nem eu falei, uma operação grande, na dúvida, vai ser preso todos e vai ser prestados esclarecimentos ali. Porém, a pessoa não foi encontrada, ela já é tida como foragido. E isso pode ser, vamos dizer assim, algo que agrave na hora que ela se apresente, mesmo que espontaneamente. Então já fica uma desconfiança e tudo mais. Então é importante que se tenha essa parte estratégica, uma equipe que faça isso, escritório que faça isso, para que não tenha esse problema, em que de fato a pessoa esteja segura de que tem diversas medidas que se possam ser feitas para quê? Para que ela de fato responda em liberdade. Porque tem alguns casos que realmente não faz sentido a pessoa responder presa, ainda mais se ela for inocente. E também precisa ter uma análise do que? De qual crime é aquele, do que aconteceu, por quê? Porque o cliente ele tem que saber que às vezes tem um risco muito maior dele continuar preso ou não. E também é muito importante verificar se o escritório normalmente faz isso de uma maneira bem interessante, que é o que? Os escritórios eles procuram no CNJ se já tem alguma outra coisa, se tem algum outro mandado de prisão. Porque as operações elas não são únicas, ou seja, às vezes elas têm diversos desdobramentos, diversos inquéritos policiais e às vezes vai para diversas varas criminais, ou seja, mais de um juiz pode ter pedido a busca e apreensão, ou tem um outro caso que vai fazer uma diferença, então é preciso ter uma estratégia específica. Espero que vocês tenham entendido que nem todo foragido ele é foragido de propósito. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Em muitos casos a pessoa é tida como foragida, mas ela vai se entregar. Porém ela tá com medo, ainda mais se ela for inocente, e é preciso de fato ter uma expertise e uma estratégia para fazer a entrega espontânea da melhor forma possível. Então é isso, abraço para vocês.